Pessoal, tudo bem? Então a prof vai gravar aqui a aula de hoje, tá? Que eu vou colocar no WhatsApp para vocês. E eu vou gravar esse vídeo para explicar as três questões que estão na folhinha, ok? Vocês vão copiar no caderno e vão colocar a resposta, depois faz uma fotinho e manda no particular aí um print, uma fotinho das respostas, ok? Então a número 1, atividade número 1, tem uma tabela que mostra aqui 4 times de futebol com o número de gols prós, né, que a gente chama, e gols contra. Então, Flamengo tem 19 gols pró, ou seja, a favor dele, mas sofreu 6 gols. O Vasco tem 16 gols pró e sofreu 10 gols contra, né? Sofreu. Fluminense, 13 gols pró e 13 gols contra. E o Botafogo, 9 gols pró e 12 contra. Então, o que acontece com os gols contra? Eu tenho que descontar dos gols que foram feitos. É como se esses gols pró eu considero como positivo e os gols contra negativo. E aí, como é que eu sei o saldo de gol? Na letra A pergunta assim: qual é a equipe com maior saldo de gols e o valor, o número de gols, e qual é a equipe com menor saldo de gols e qual é o número de gols. Então, eu só vou mostrar a primeira aqui. O que a gente vai fazer? Se eu tenho 19 gols, mas eu sofri 6, então a minha conta vai ser 19, tenho 19 e devo 6, menos 6. 9 menos 6, 3, 1, baixa. Então o saldo de gols do Flamengo é 13. E vocês vão fazer isso com todas as informações que possuem aqui e vão me dizer qual é o que tem maior saldo e qual é o saldo, menor saldo e qual é o saldo de gols, ok? Tá? Então, essa aqui vocês vão completar. Agora eu vou explicar a número 2, tá? Que até acho que vocês número 2 já fizeram na outra aula uma semelhante. A prof vai explicar aqui também, tá? Então, na questão número 2, diz o seguinte: informe a utilização dos números inteiros abaixo e represente com o número inteiro correspondente. Então, a letra A fala assim: 15 graus, 15 graus, está falando de temperatura, 15 graus Celsius abaixo de zero. Está falando de temperatura, eu já posso aqui imaginar um termômetro. E aí, como ele está falando que é abaixo de zero, eu vou pôr aqui o zero e aí eu vou marcar aqui e vou colocar aqui 15, tá? Como eu represento essa temperatura abaixo de zero, gente? Na letra A. Então, tudo que for abaixo de zero, abaixo do nível do mar, é negativo. Se for prejuízo, é com sinal de menos também. Agora, tudo que for acima, né, de zero, tudo que for altitude, é positivo. Então, nessa letra A, eu vou fazer aqui a letra A e as outras vocês vão fazer. Eu vou representar, então, esse 15 assim, menos 15. Se eu estou dizendo que é 15 graus Celsius abaixo de zero, eu vou ter menos 15 graus, tá? E aí eu quero que vocês façam as demais. Na número 3 diz o seguinte: uma pessoa tinha em sua conta bancária, tá? Deixa eu apagar aqui que eu vou fazer 3, o quadro é pequeno. Então aqui na 3 diz assim: uma pessoa tinha em sua conta bancária a quantia de 800 reais.
retirou. Se ela tinha isso aqui, é positivo. Ela retirou, então, eu tenho que representar com o sinal de menos. Retirou R$300. E depositou na conta um recebimento de 120. Então, vamos lá com o sinal de mais. Seu saldo bancário é positivo ou é negativo? Primeira pergunta. E ele quer que faça uma tabela demonstrando. Então, aqui já dá pra gente colocar, né? Mais ou menos, vocês podem fazer uma tabela parecida. E aí aqui vocês vão colocar o saldo anterior, né? Pra montar a tabelinha que ele tá pedindo. O saldo, isso aqui foi um depósito. Não. Ele tinha 800, ele fez uma retirada. Retirada, vou colocar aqui. E depois ele fez um depósito, né? Que ele recebeu, ele fez um depósito. Depósito. E aí, por último aqui, o que vocês vão pôr? O saldo. E não esquece de responder se ficou positivo ou negativo. Como que vocês vão saber o saldo? Faz 800 menos 300. Ó, R$800 menos 300. O resultado, vocês vão somar com 120. Tá? Vamos colocar aqui o resultado e vão saber o saldo e colocar na tabela de vocês. Ok? Entendido? Então, por hoje era isso. Aguardo a resposta de vocês, então. Obrigada!